prevalecer a interpretação lógica. O que quer dizer? O que é interpretação literal? Gramatical, literal ou contextual. E lógica ou teleológica? Qual das duas que impera? Mediante estupro ou mediante estupro de vulnerável ou mediante conjunção carnal, mediante fraude? Qual que delas deve preponderar a interpretação? A lógica, que busca a finalidade da lei. Doutor, mas não existe isso de conjunção carnal mediante fraude. Então vamos ver o 215. Então, violação sexual mediante fraude. Ter conjunção carnal, praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude. No outro dia, chega lá uma moça grávida de novo. Fala, o que foi? O médico já está de saco cheio. É porque eu falei que as minhas duas amigas, e o senhor está fazendo aborto? O que é o problema? Fui vítima de estupro. Como assim? Não, meu namorado tem um irmão gêmeo, e aí na hora de manter condição carnal, falou que era um, mas no final era o outro. E safado, e eu fiquei grávida, eu vim cá fazer um aborto. O médico vai fazer ou não vai? Entre a contradição literal da lei, ou entre a interpretação da finalidade da lei, qual tem que dar prioridade? A finalidade. Então, a interpretação lógico-teológica tem muito mais força que a interpretação gramatical. Professor, sim. isso tudo agora é do terceiro mês em diante. Porque do terceiro mês, antes do terceiro Nem é crime. Seria fato atípico. Qualquer médico e a própria pessoa poderia fazer o autoaborto. Que não me pergunta como, mas tem jeito. Né? Achei ótima. Eu tô de 3 meses, eu fiz autoaborto, não é crime. De 3 meses em diante, seria esses abortos. Então, doutor, o que é interpretação lógico-teológica? Aquela que busca a vontade da lei. Ela se utiliza de 6 elementos. Primeiro elemento, ratio legis, que é os elementos que buscam a finalidade da lei. 2, elementos sistemáticos. Vamos lá, 2, elemento sistemático. Então, o intérprete deve interpretar a lei em conjunto com a legislação, com o sistema que ela está inserido. Então, vamos ver a finalidade da lei. Agora, vamos ver o que os elementos sistemáticos devem se interpretar a lei em conjunto com a legislação. No outro dia, no quarto dia, chega outra moça lá e fala assim: eu vim fazer um aborto. E o médico fala: Ave Varela, o que foi o seu caso agora? Não, é que na verdade eu estou grávida mesmo de 5 meses com o meu namorado e não gosto mais dele e eu quero abortar. O médico vai abortar ou não vai? Porque ele vai fazer interpretação sistemática. O que é interpretação sistemática? Só cabe aborto nos casos em que a lei viu uma finalidade. Quais os casos que a lei viu finalidade? Estupro de vulnerável, estupro sexual mediante fraude. A lei não está liberando aborto para qualquer tipo. Você tem que ver ele de acordo com a legislação. E a legislação está protegendo o quê? A dignidade sexual da mulher, mas não é em todos os casos. É só nos casos específicos. Então, o que são os elementos sistemáticos? Eu tenho que ver a finalidade da lei, ratio legis. E eu também tenho que ver os elementos sistemáticos, ou seja, eu tenho que ver como a lei se encaixa dentro de todo o contexto. Porque senão o médico poderia fazer aborto por qualquer coisa, mas ficaria bagunçado. Então, em que hipóteses que cabe pelos elementos sistemáticos? Só no contexto que a lei, ou seja, de acordo em conjunto com a legislação. Qual a legislação? Estupro de vulnerável, estupro sexual mediante fraude. Fora os outros casos, não cabe aborto, porque a interpretação tem que ser sistemática. Você não pode ver o artigo isolado, você tem que ver ele dentro do contexto. Então, antes do terceiro mês é só autoaborto? O médico? Não, na verdade o médico pode fazer, só que é fato atípico, porque a lei só incrimina a conduta a partir do terceiro mês em diante. Doutor, por último, o que são elementos lógicos jurídicos?
lógicos jurídicos. Então diz assim, certo? Em terceiro lugar, busca-se a verdade, o real sentido da norma, com atribuição de um real significado. Então, busca o real sentido da norma dentro do contexto. Então, os elementos lógicos jurídicos buscam o quê? E já terminou a parte difícil da aula. Buscam o quê? O real sentido. Qual que é o real sentido? Pelos elementos lógico-analíticos. Exatamente para que serve, então, fazer esse estupro? Serve porque é uma gravidez indesejada. Esse é o sentido da lei. Doutor, pergunta de concurso. Eu fiquei grávida por qualquer outro motivo. Fiquei grávida e quero abortar. Eu quero tirar o bebê. Mas qual que é o sentido da lei? É proteger a mulher vítima de violência. Não é fazer qualquer tipo de aborto. Doutor, o médico e o juiz fazem essa análise na hora. Doutor, terminou. Porque os outros 3 é mamão com açúcar. E agora já vamos começar a parte mais fácil da aula. Prestem atenção. Quanto a natureza, meios ou métodos? É gramatical, literal ou contextual? Sintática, filológica, gramática, sintática, literal, filológica ou contextual. Vamos colocar aqui que a expressão usou contextual. E os elementos lógicos, teleológicos ou teleológicos. O que é interpretação gramatical ou contextual? É só extrair o alcance da pá? É suficiente? Não, nós temos que buscar o que? A finalidade da lei, a vontade da lei. Essa utiliza de quantos elementos? 6. Ratio legis, busca a finalidade da lei. Sistemático, busca o contexto em que a lei está inserida. Lógico, analítico, busca o quê? O real sentido da lei. Muito bem? O real sentido da lei. Busca o real sentido da lei. Doutor, históricos. Olha o que é os elementos históricos. Certo? Nós temos que verificar o quê? O período histórico em que ela foi editada. O período histórico que ela foi editada. Doutor, o senhor pode dar um exemplo? Olha aqui, ó. Antigo, todo mundo olha aqui. Artigo, sedução, CP, vamos ver? Então, artigo, sedução, CP. Olha o que era o artigo sedução. Seduzir mulher virgem, menor de 18 anos e maior de 14. Tinha que ser virgem. E ter com ela conjunção carnal, aproveitando-se da sua inexperiência e justificável confiança. Então ela tinha que ser virgem, não ter experiência e ela ter confiança no caboclo ainda. Imagina o contexto histórico hoje no mundo moderno. Perceberam por que ele foi revogado? Porque ele já não obedecia historicamente, mas não tinha o que? Os elementos históricos confrontando com a época que nós vivemos, ele perdeu o sentido de existir esse artigo. Então o que é interpretação histórica? É confrontar a lei com o momento histórico que ela está. Posso falar uma coisa para vocês? Todo mundo olha aqui, ó. Todo mundo olha aqui. Olha aqui para mim, todo mundo, rapidão. Vamos ver aqui, Código Penal, Decreto 2848. Eu vou escrever uma palavrinha mágica. Internet 0. Então, assim como muitos artigos já saíram do Código Penal, os artigos que deveriam já existir nem foram inseridos. Nós teríamos que ter crimes hoje para coibir a internet. Então, você percebe que a interpretação histórica ela se dá com os artigos que saem e tem muitos artigos que deveriam ter quais crimes que deveriam ter entrado? O hacker pela internet, os Photoshop pela internet, os furtos pela internet. Existe um monte de crimes pela internet. Fake news.
Então, o que são os elementos históricos? Busca interpretar a lei, interpretar a lei com o momento, de acordo com o momento que? Com o momento histórico. Doutor, o que é direito comparado? É quando compara a lei com a dos outros países. Doutor, a interpretação, direito comparado. O legislador usa o quê? Compara o direito brasileiro com os outros países. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. No Brasil não tem prisão por dívidas. Por quê? Porque o Pacto de São José de Costa Rica diz que não haverá prisão por dívidas. Então, por que o Brasil não prende quem deve? Porque ele utiliza a interpretação do direito comparar. Ele comparou com o Pacto de São José e falou, não, eu não vou prender porque lá não prende, eu também não vou prender. Então, a interpretação é feita do que é feita nos outros países. Doutor, e por último, os elementos extrapenais. Muito bem? Olha só. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Ato obsceno. O que é ato obsceno? Ato obsceno hoje é quando você praticamente fica fazendo o quê? Uma posição sexual para alguém, ou simulando um ato sexual. Tirando isso, esses dos tite, que é tirar o biquíni, topless. Tite é o nome bonito do negócio aqui. Que tira o biquíni, topless. É ato obsceno? Não. Doutor, então tem uma série de situações. Praias de nudismo. Não. Então, na verdade, o que são os elementos extrapenais? A gente deve confrontar a lei com a evolução da sociedade, cultura, moda. Então, a lei não é interpretada só de acordo com... Então, vai ser interpretada de acordo com outros valores. Vai lá. Cultura. Que mais? Cultura. Valores sociais, valores religiosos. Avanços da informática. Então, doutor, terminou a parte chata? Terminou. Repeteco aqui, nós temos agora meia horinha para terminar o final da interpretação. A interpretação quanto ao sujeito e quanto ao autor. Olhem para mim. Legislativa é aquela dada a interpretação pela própria lei. Doutrinária é a interpretação dada pelos doutrinadores. A exposição de motivos do Código Penal é uma interpretação doutrinária. Jurisprudencial judicial é a interpretação dada pela decisão reiterada dos tribunais. Lembrando que súmula vinculante do STF e ações coletivas não são de o quê? Não vinculam as partes. E qual que é a última? A interpretação administrativa. A interpretação administrativa, regulamentar e casuística. Regulamentar é quando você se baseia em interpretação com base em regulamento, portaria, ato administrativo. E casuística quando é baseado nos O exemplo que a gente deu é repouso noturno. Doutor, muito fácil. 2. Quanto à natureza, meios ou métodos. Ela é gramatical, contextual ou filológica? Ou sintática? É simplesmente ler a palavra. Busca, é suficiente ler a palavra? Nós temos que buscar o quê? A vontade da lei. Então, pergunta de concurso. Agora eu quero que todo mundo acompanhe comigo. Qual a interpretação mais importante de todas? A interpretação lógica ou teleológica? É a questão da prova. E ela se vale de quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa é a questão da prova. Então vamos lá. Elementos ratio legis. Eles buscam a finalidade
da lei. Elementos sistemáticos. Buscam o quê? Verificar o quê? Onde a lei se acha, o contexto que ela se acha em ser. Lógicos analíticos. Busquem o real sentido da lei. Elementos históricos. Buscam analisar o momento histórico em que ela foi editada. Elementos extrapenais. Buscam interpretar a lei de acordo com a cultura, com a religião, com a sociedade, com os avanços tecnológicos. E por último, elementos, direito comparado. Você compara a legislação com a de outros países. Em cima desses 6 valores é que você vai chegar exatamente à vontade da lei. A vontade da lei. Doutor, última vez. Questão de concurso. Marca aí. Questão de concurso. Questão de prova. Questão de prova. Quantos elementos? 6 elementos. Ratio legis, finalidade da lei, sistemáticos, o contexto que a lei está inserida, lógicos analíticos, o real sentido da lei, finalidade que é sentido, históricos, o momento histórico que a lei foi criada, direito comparado é comparar a lei com a legislação de outros países, e os elementos extrapenais é comparar a lei, interpretá-la de acordo com a cultura, a sociedade, a religião, os avanços da informática, os avanços tecnológicos, comparar ela também com, enfim, com os elementos extrapenais. Doutor, por último, quanto à extensão ou resultado obtidos. Vamos lá? Ela é declarativa. Agora a gente vai terminar. Declarativa. Doutor, que aula chata da miséria. Na verdade, o que vocês preferem? O que eu preferiria para mim numa manhã, numa noite de segunda-feira, se eu estivesse estudando em casa? Porque nós estaremos estudando em casa, ou ouvindo um telepresencial. Os verdadeiros ninjas estariam estudando ou em casa, sozinhos ou com telepresencial. Doutor, o professor garantiria a questão da prova de vocês? Os elementos de interpretação que vai cair aos lógicos ou que são os 6. E mesmo que você deu sangue do seu cérebro, você fala, hoje eu peguei uma questão da minha prova, que vai me dar minha caminhonete. Desgraça. Álcool que seja. Que a caminhonete a álcool é pai, hein? O cara chega lá, o frentista assim, nossa, limite? Aí ele fala, a diesel? Aí o cara fala, não. Aí o frentista faz assim, ó. Ah, tá. Já vira de código, não quer nem abastecer. Os frentistas fazem bullying na gente, rapaz. Você tem que chegar no posto com a boca, engrossando o barulho do motor, porque senão não sai nada lá e o cara fala muito silencioso, né? Bacana! Quanto à extensão, o resultado obtido. Declarativa. Essa é muito fácil. Extensiva. C, restritiva. D, abrogante. E, abrogante. Vamos lá. E, abrogante. Vou voltar aqui um pouquinho. Abrogante. Muito bem. Depois, interpretação progressiva. E ABCDF, interpretação analógica. Belezinha? Todo mundo olha aqui para mim. Olha que fácil que é. Doutor, o senhor disse que é fácil, mas não é muito fácil, não. Não, ele não é dado, não. Essa questão não é dada, não. Certinho? Progressiva. Então vamos lá, todo mundo olha para mim. Quanto à extensão, o resultado obtido. Ou resultados obtidos. Declarativa, extensiva, restritiva, abrogante, progressiva
e analógica. Declarativa, extensiva, restritiva, abrogante, progressiva e analógica. Olha que bacana que é. Então, na verdade é 4. É assim. São 4. 1, 2, 3, 4. Verdade, são 4. Só que essas duas estão dentro da abrogante. Então, a abrogante tem a pequena divisão.